Meu nome é Vólia Bonfim, sou professora e desembargadora do trabalho. E a minha forma de me comunicar com vocês vai ser através do meu e-mail particular, voliabonfim@gmail.com. Vamos aqui à tela rapidamente do slide para visualizarmos Vólia Bonfim com M de Maria antes do F, Bonfim nordestino, gmail.com. E essas redes sociais em que eu me comunico sempre sobre o direito do trabalho, o processo do trabalho e as questões de processo civil aplicáveis ao processo do trabalho. E para começar falando do CPC ao processo do trabalho, eu tenho que falar do artigo 15. Todo o início da nossa conversa está exatamente no artigo 15 do CPC. Vamos à leitura do artigo 15? Vamos ao PowerPoint? O artigo 15 diz que, na ausência de normas que regulem o processo eleitoral trabalhista ou administrativo deste Código, lhes serão aplicáveis supletiva e subsidiariamente as disposições desse Código. Isto é, pela primeira vez, o CPC foi explícito a respeito da aplicação de suas regras ao processo do trabalho. Nós já tínhamos regra própria. Isso é, a CLT, muito vazia e cheia de lacunas na parte processual, já dizia no artigo 769 que deve ser aplicado o processo civil, quer dizer, o processo comum ao processo no trabalho, mas afirmava expressamente que essa aplicação só se daria nas lacunas e desde que houvesse compatibilidade. Isso porque todos sabem, o processo do trabalho tem princípios peculiares a este tipo de processo: imediatidade, oralidade, informalidade, extra ou ultrapetição, rapidez, celeridade processual. Nós temos uma série de princípios que mais se parecem com aqueles dos juizados que propriamente com a formalidade do CPC. A primeira grande pergunta a se fazer é aquela: ora, quando eu tenho duas normas de mesma hierarquia que regem a mesma matéria de forma diferente, aquela que é cronologicamente posterior revoga a anterior, não é? Isso é um princípio comezinho de hermenêutica. Todos nós aprendemos isso. Ora, a CLT é de 1943, o CPC é de 2015. O CPC disciplina a aplicação das regras do CPC ao processo do trabalho nas omissões ou na supletividade para complementar. E não usa a expressão desde que haja compatibilidade. Provavelmente a primeira corrente que vai surgir é que o 769 da CLT não está mais vigente e que teria sido revogado pelo artigo 15 do novo CPC. Não é a corrente que o TST defendeu na Instrução Normativa 39 de 2016. O TST, assim como a grande maioria da doutrina trabalhista, entende que é possível que as duas normas dialoguem entre si e que haja ainda a vigência de ambas. Isso porque é sabido pelo próprio CPC que o processo eleitoral, o processo trabalhista, os processos administrativos, eles têm peculiaridades e que elas devem ser respeitadas. Então, com base nisso, a corrente majoritária, que é aquela defendida pela Instrução Normativa 39 do TST, é exatamente no sentido de que as normas do CPC deverão ser aplicadas ao processo do trabalho nos casos de omissão e desde que haja compatibilidade com as nossas normas. Quando eu digo normas, lato sensu, princípios, valores e
regras. E é exatamente isso que diz a instrução normativa. Vamos à leitura. Artigo 1º da Instrução Normativa 39 do TST diz: aplica-se o CPC subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios de direito processual. Nem precisava falar, foi redundante. Princípios faz parte das normas. Normas, lato sensu, englobam as regras, os princípios, os valores e os postulados, como nós já aprendemos. E é bom lembrar a diferença de aplicação subsidiária de aplicação supletiva. O CPC fez questão de determinar a aplicação nos 2 pontos. A aplicação subsidiária ocorre quando há lacuna, vazio da lei. Por exemplo, a CLT não trata de ação rescisória, não trata de mandado de segurança, que tem lei especial, mas nós temos algumas modificações em relação às decisões, aos recursos e etc. das decisões monocráticas do relator. Então, sobre alguns assuntos, nós temos uma lacuna enorme. Sobre outros assuntos, nós temos normas incompletas. E aí vem a aplicação supletiva ou subsidiária. Desculpa, supletiva ou complementar. Está lá no PowerPoint. Aplicação supletiva, vamos ao PowerPoint, ou complementar, quando uma lei complementa a outra. Isto é, não há vazio, mas ela precisa ser complementada. Eu diria um pouquinho mais do que disse a instrução normativa. Toda vez que o CPC tiver uma norma de eficácia das decisões judiciais, de imparcialidade, de celeridade, normas fundamentais ou normas que visam ampliar princípios constitucionais, elas devem ser aplicadas mesmo que a gente tenha regra própria. Exemplo, a CLT fala das hipóteses de suspeição do juiz, né? Nós não fazemos na lei distinção entre suspeição e impedimento e sempre aplicamos o CPC. Ora, gente, o novo CPC traz novas hipóteses de impedimento e de suspeição, inclusive para o perito, não só para o juiz. Apesar de termos regra própria, as regras do CPC visam complementar as regras da CLT e trazer maior imparcialidade. E são perfeitamente compatíveis. Aliás, isso não é nenhuma novidade para nós, operadores do processo do trabalho. Sempre aplicamos os embargos de declaração, tanto nas hipóteses da CLT quanto das do CPC. Apesar de termos regra própria e até um pouco diferente, também aplicávamos o novo CPC para regular hipóteses de embargos de declaração. Então, nós usávamos, mesmo antes do CPC de 2015, regras do CPC para complementar as nossas. Então, eu diria que nós podemos, com tranquilidade, aplicar as regras do CPC quando houver omissão ou quando houver necessidade de complementar ou ainda de modernizar, trazer efetividade ou garantir princípios constitucionais, desde que sejam compatíveis com os nossos princípios de processo do trabalho. Acho que por aí a gente já começa a sentir a aplicação do novo CPC e para o TST isso já é uma regra. Bom, já iniciamos o primeiro ponto e agora vem um outro ponto de muita turbulência.
apesar da gente ter um código novo de março de 2015, mas que entrou em vigor efetivamente em março de 2016, nós temos que respeitar o artigo 14 combinado com o artigo 1046 do novo CPC, que prega a teoria do isolamento do ato processual. Vocês devem lembrar o que é isso. Vamos ali. Vamos ao PowerPoint, vamos ao slide. Diz lá o artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Ora, muito fácil de entender? Não. Bastante complexa essa regra, não só entre os processualistas civis, mas também entre os processualistas do trabalho. Eu diria principalmente para nós, até no Supremo Tribunal Federal já houve um debate sobre a teoria do isolamento do ato processual. Vou tentar explicar. Todos os processos, todas as ações ajuizadas após a vigência do novo CPC, isso é, depois do dia 18 de março para cá, 18 de março de 2016 para cá, não há controvérsia, CPC novo o tempo todo, porque o processo já foi ajuizado sob a égide da lei nova. Aqueles processos que já foram extintos antes do CPC novo, também não há controvérsia, nasceram e morreram no CPC de 73, no CPC velho, está morto. O grande problema são aqueles processos em curso, processos que se iniciaram sob a égide da lei antiga e que estão tendo prosseguimento na lei nova. Ah, professora, não vejo nenhuma dificuldade. A lei diz aplicação imediata. Espera lá, aplicação imediata, respeitado o ato que se iniciou no processo velho, na lei velha. Então, se eu tenho uma sentença que foi publicada no dia 17 de março de 2016, o recurso e o prazo que deve ser interposto deve respeitar as regras do CPC antigo. Ah, isso é fácil, os recursos trabalhistas só têm prazo de 8 dias, isso já passou. Não, mas nós temos situações diferentes do CPC. No CPC, as fases processuais são muito separadas. Inicial, citação, contestação, saneamento, audiência. O nosso não é bem assim. Ajuizada a ação e citado réu, ele é citado para, na audiência, que pode ocorrer 1 ano depois da citação, 6 meses depois da citação, na audiência apresentar defesa e produzir as provas e o juiz, na audiência, sentenciar. É como está previsto na CLT. Claro que nós não praticamos muitos por conta dos diversos impedimentos da audiência se realizar de forma única. Mas, teoricamente, seria isso. Ora, pergunta a você, o réu citado sob a égide do CPC velho, mas cuja audiência para contestar está marcada para a época do CPC novo, ele pode apresentar a reconvenção na forma nova? Não só como mero capítulo, que nós já fazíamos isso, mas sim trazendo um terceiro? Ele pode fazer argumentações sobre o CPC novo ou ele tem que fazê-lo sobre o CPC antigo? Por exemplo,
Ele deveria convidar as próprias testemunhas, porque o novo CPC diz que o advogado deve convidar. Ou ele deve fazê-lo na forma do 825. Isto é, nós teremos inúmeras controvérsias a respeito da teoria do isolamento do ato processual. Tecnicamente, se a parte foi intimada ou citada na época que vigorava uma lei antiga, essa lei, mesmo revogada, produz efeitos ultrativos e a parte deverá cumprir o ato sob a lei velha. Por isso, por algum tempo, a gente vai ter que andar com um CPC antigo e um CPC novo. Isto é, por algum tempo a gente ainda vai usar algumas regras do CPC antigo e algumas regras do CPC novo. Eu tenho julgado inúmeros recursos em que a parte arguiu a impossibilidade jurídica do pedido, porque na época que ela contestou, a impossibilidade jurídica do pedido era uma preliminar, era uma espécie do gênero condições da ação. Hoje não há mais impossibilidade jurídica do pedido. Hoje, as condições da ação, como o nome, desaparece do novo CPC e se mantém apenas o interesse processual e a legitimidade como se fosse, segundo a opinião de Fred Didier, apenas um pressuposto processual. Então, nós teremos aí uma grande problemática que eu deixo a todos vocês para pensarem como raciocinar, mas é extremamente importante que o juiz não cerceie o direito de defesa e entenda que se entre os próprios ministros do Supremo houve uma grande discussão a respeito de qual era a lei que vigorava no momento da sessão, já que o agravo interno foi interposto no CPC antigo, mas julgado no CPC novo, como é que deveria se julgar? Voto divergente consta, não consta? Dou vista a outra parte, não dou? Pode sustentar, não pode sustentar? Se entre os próprios ministros do Supremo eles não conseguiram entrar numa unanimidade a respeito da teoria do isolamento do ato processual, quem somos nós, juízes e desembargadores, para debater esse assunto? Mas é algo que eu acho que, como juiz, eu vou tentar, na medida do possível, aproveitar o ato, não cercear, não dar a decisão surpresa, tentando entender que o fato gerador daquele ato, se ele iniciou no CPC antigo, deveria respeitar a regra do CPC antigo pela teoria da ultratividade da lei revogada. Bom, vamos então entrar agora no CPC, né? Analisamos primeiro a aplicação subsidiária e supletiva, depois vimos a questão da omissão e da compatibilidade, vimos a questão do isolamento do ato processual, isso é questão de direito intertemporal, e agora vamos começar pelas normas fundamentais do artigo 1º e seguintes do novo CPC. Eu não tenho dúvidas que todos aqueles princípios constitucionais e todos aqueles princípios processuais constitucionais e constitucionais processuais que dizem respeito ao contraditório, à ampla defesa, que são aplicáveis ao processo do trabalho como todo o processo. Então, eu elenquei aqui para vocês o que era antigo, isso é, apesar do CPC ter trazido pela primeira vez um capítulo de normas fundamentais, a gente já sabia disso pela Constituição, já sabia disso por doutrina, isso é, não é matéria nova. Eu vou procurar me ater só às novidades, não a novidade de texto, mas a novidade de paradigma ou de contexto, algo que mudou de fato. Vamos ao PowerPoint, vamos ao slide. O primeiro daqueles princípios processuais aplicáveis seria fazer uma análise da lei processual segundo a Constituição, que é o que a gente chama de interpretação conforme. Claro, isso já existia até no CPC antigo, por que não manter no CPC novo? Não preciso fazer grandes comentários, porque
Isso é um controle de constitucionalidade. O estímulo à autocomposição é novo para o pessoal do CPC, para a Justiça Comum, seja comum estadual, seja comum federal. Para nós, da Justiça do Trabalho, a autocomposição faz parte dos seus princípios. Nós temos, obrigatoriamente, no procedimento comum, ordinário, 2 propostas de conciliação, uma no início e uma no final, na fase de conhecimento. Então, para a gente, isso não é nenhuma novidade. É claro que nós sabemos que esse estímulo à autocomposição vai trazer um instituto novo no CPC, que é a mediação e a conciliação, e a gente vai estudar isso separadamente, porque o TST entendeu que esses 2 institutos, por enquanto, nas lides individuais, isso é, nas ações individuais, ainda não é cabível no processo do trabalho. Continuando lá no slide. Duração razoável do processo, já era um princípio constitucional, vamos ao slide. Duração razoável do processo, já é um princípio constitucional, não mudou nada. Princípio da primazia da decisão de mérito. Isso sim é um novo princípio. Esse vale a pena comentar. Os outros estavam indiretamente ou na Constituição, ou na própria CLT, ou traz alguma peculiaridade que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas o princípio da primazia da decisão de mérito é um paradigma absolutamente novo no processo civil e no processo do trabalho. Primeiro porque todos nós, juízes, e eu faço parte há 23 anos dessa casta, todos nós fazemos a tal jurisprudência defensiva. É uma prática dos tribunais. O excesso de trabalho é absurdo e há uma grande tendência de se apegar aos detalhes, valores ínfimos de custas que não foram recolhidas, pressupostos processuais sanáveis que não vieram e não foram corrigidos, e que não se deu prazo para corrigir. Isso é uma série de vícios que os juízes e todos os tribunais, em sua grande maioria, utilizavam para extinguir sem resolução de mérito. A extinção do processo sem resolução de mérito, o não conhecimento dos recursos, o excesso de agravos de instrumento para subida de recursos, o excesso de medidas para se defender desse número assoberbado de processos, é o que corresponde à jurisprudência defensiva. Pois o CPC tentou exatamente alterar esse paradigma. Parem de se defender. Hoje a justiça não é mais nem inquisitiva, nem dispositiva. Essa é uma justiça cooperativa. Deve cooperar com as partes com o juiz, os juízes com os peritos com o juiz com as partes. Por isso, o contraditório foi ampliado, o princípio da primazia também foi trazido, primazia da decisão de mérito, e de se evitar decisões surpresas. Gente, o CPC é claro que o erro no preenchimento da guia, que o não recolhimento ou recolhimento a menor de custas, não é mais causa para você não conhecer o recurso. O CPC é claro que se os vícios forem sanáveis, se for possível corrigir um vício processual, o juiz deverá dar prazo antes de extinguir sem resolução de mérito aquela lide. Então, hoje, mudança de comportamento e de paradigma. O juiz não deve mais fazer o processo um fim em si, e sim o meio pelo qual se obtém uma sentença de mérito, melhor, uma decisão de mérito. O juiz deve se esforçar ao máximo, empregar os seus esforços para tentar julgar o mérito, mudando toda aquela visão da jurisprudência defensiva. Bom, voltando aqui ao slide, vamos ao slide de novo, mudando, a efetividade do processo, a única novidade é a ampliação das tutelas provisórias, podemos voltar ao slide.
a boa-fé objetiva. Aí você vai dizer, olha, me desculpa, boa-fé processual sempre existiu, não tem nenhuma novidade. O CPC antigo já tratava da boa-fé. Qual é a novidade que você está trazendo aí? Pois agora o novo CPC ele é explícito no artigo 5º, que essa boa-fé processual não é qualquer boa-fé, é a boa-fé do comportamento das partes, juízes e auxiliares no processo. Você sabe o que quer dizer boa-fé no comportamento? Quer dizer boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é aquela que não depende da mera intenção, até porque de boas intenções o inferno está cheio. A boa-fé processual objetiva, ela quer saber se o seu comportamento como parte é aquele esperado de qualquer parte, esperado e retirado do homem médio. É aquele que você tem que se comportar como tal e não dizer que gostaria de tê-lo feito, mas não o fez. Isso se aplica não só para as partes, gente, mas principalmente para o juiz. Eu gosto muito de um exemplo que o colega Alexandre Câmara, aqui desta casa, nos traz. Alexandre Câmara dá um exemplo em que, durante a audiência, a parte tinha ouvido uma testemunha, o autor, e o réu outra testemunha. E o autor queria ouvir a segunda testemunha. O juiz, então, disse, doutor, é para provar que fato? E a parte disse o mesmo fato. E o juiz disse, eu já estou convencido pelo direito do autor. Não há necessidade de produzir outra prova ou de ratificar a primeira prova. E constou isso da ata. O juiz indeferiu a prova testemunhal por entender que o autor tinha o seu direito já comprovado. A parte irresignada, óbvio, consignou, na Justiça do Trabalho a gente diz protestos, por cesseamento de defesa. Quando o juiz vai sentenciar, sentencia contra a parte que ele indeferiu. Ora, gente, já tinha prova dividida, já havia uma prova a favor do autor, uma prova a favor do réu. A prova era dividida, ele poderia julgar a favor de quem ele quisesse. O problema é que ele não agiu de boa fé. Ao indeferir uma prova testemunhal, ao argumento de que o autor não precisaria fazer outra prova porque já tinha comprovado o seu direito e que ele, juiz, já estava convencido de tanto, obviamente levou a pessoa a erro, pois entendeu, como relator daquele processo, o professor e desembargador Alexandre Câmara de anular aquela decisão por falta de boa-fé objetiva do juiz. Então, a boa-fé não é aplicável só às partes, ao perito, à testemunha, mas também ao juiz. E essa boa-fé não fica mais na doutrina, se é objetiva ou é subjetiva. A lei é clara, é boa-fé no comportamento, portanto, estamos tratando da boa-fé objetiva. Vamos ao PowerPoint, continuando esse finalzinho desse bloco. Paridade de tratamento, isso é igualdade de tratamento, nenhuma novidade, também aplicável ao processo de trabalho. Efetivo contraditório, a gente vai ver que com essa regra do efetivo contraditório, a gente vai ver mais tarde, houve até alteração da nossa súmula 263, para não extinguir sem dar prazo antes a parte, se o vício da inicial puder ser sanado, e a regra de que o juiz atenderá aos fins sociais, à exigência do bem comum, até aí nenhuma novidade, dando mais poderes ao juiz e dizendo que ele tem que resguardar e promover a dignidade, respeitar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Bom, a gente termina esse bloco e eu continuo daqui a pouco com vocês no próximo bloco. Até lá!